Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula 8, parte 5 da disciplina de Química para a segunda série A e B. E vamos fazer mais exercícios de reações endotérmicas e exotérmicas. Agora nós vamos fazer exercícios sobre lei de Hess. A lei de Hess na termoquímica, ou nas reações endotérmicas e exotérmicas, ela diz o quê? Ela vai nos ajudar quando a gente tiver reações que tenha várias etapas para formar um produto, né? Então, nós temos aqui esse exemplo em que eu tenho duas etapas para eu conseguir os meus produtos, porque às vezes a formação de um produto, que no caso até na maioria das vezes a formação de um produto ela não ocorre apenas em uma única etapa de um processo, né? Ela ocorre em duas ou mais etapas, né? Então, a lei de Hess ela permite que a gente calcule o ΔH, que é a variação da entalpia desse processo, né? Considerando, então, essas duas ou três ou quantas etapas forem, porque, na verdade, a gente vai manipular essas equações de reação para chegar numa equação geral e não nas etapas, né? Então, não importa quantas etapas tem, a gente vai ter que saber simplesmente o quê? O ΔH de cada uma das etapas. Isso nós vamos precisar. E aí, a partir disso, tendo a equação de reação, a gente consegue manipular. Quais são as duas formas de manipular a equação de reação? O que a gente percebe aqui nessas duas etapas, a etapa 1 e a etapa 2? Que, primeiro, para a gente chegar numa equação geral, nós vamos ter que fazer o quê? Tudo que tiver no reagente e tiver no produto é o mesmo composto, então nós vamos poder cortar ele, né? Só que para a gente cortar, nem sempre eu vou poder cortar diretamente, né? Porque eu vou ter que cuidar aqui o número de mols, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho 1 mol de B e aqui eu tenho 2, então eu não posso cortar diretamente. Por isso, eu vou precisar manipular essas equações de reação, né? Então aqui o objetivo é chegar em uma equação geral, uma única, né, equação geral dessa reação química. E para isso, nós vamos precisar manipular essas reações aí, essas equações de reações que estão nas etapas, né? E a manipulação dessas equações, ela vai se dar de duas formas, né? Primeiro, nós podemos multiplicar ou dividir os coeficientes de uma equação de reação, de toda ela, então daí, né? Por exemplo, se a gente for multiplicar os coeficientes aqui da etapa 1 por 2, por exemplo, eu vou ter que multiplicar todas as substâncias que tem ali, tanto no produto quanto no reagente. Se a gente for multiplicar por 3, eu vou ter que multiplicar todos por 3, né? Então, sempre vai ocorrer em todas as substâncias ali presentes. Se nós formos dividir por 2, eu vou ter que dividir todo mundo por 2, tá? Então, o procedimento é feito com todos, ao multiplicar e ao dividir, tá? Inclusive com o ΔH. Então, se eu dividir por 2 aqui os coeficientes, eu tenho que dividir por 2 o ΔH, ficaria 5 quilocalorias. Então, um procedimento é multiplicar ou dividir, né, tanto substâncias quanto o ΔH, e o outro procedimento é eu inverter a equação de reação. Então, por exemplo, na equação 1 ali, nós temos o C como produto. Eu vou inverter, eu vou trazer ele para reagente, vai formar A mais B. O que eu vou ter que fazer? Inverter o sinal aqui do ΔH, né? Aqui, nesse caso, nós temos uma reação endotérmica, porque o ΔH é positivo, e aqui também. Se eu inverter a equação de reação, eu vou inverter o ΔH, porque no sentido contrário, a reação ela é exotérmica, tá? Então, vamos ver como é que ficariam aqui esses dois casos. Para a gente poder chegar a uma equação geral, o que eu tenho que observar aqui? Eu posso cortar o A? Não posso, porque eu não tenho o A nos produtos.
né? Eu não posso cortar o A. Posso cortar o B? Posso, porque eu tenho o A tanto no reagente, o B tanto no reagente quanto no produto. Posso cortar o B. Posso cortar o C? Também posso cortar o C, porque eu tenho tanto nos produtos quanto nos reagentes. E o D? O D não, porque eu só tenho no produto. Então, para eu cortar o C e o B, eu tenho aqui nessa etapa 2, 2 mols deles, mas aqui na etapa 1 eu só tenho 1 mol. Então, eu vou ter que fazer o que com a etapa 1 para poder cortar? Eu vou ter que fazer vezes 2 a etapa 1. Então, a etapa 1 vai ficar de que forma? 2A mais 2B, formando 2C. E aí eu vou ter que multiplicar o ΔH, vai ficar mais 20 quilocalorias. Né? Eu fiz vezes 2 todo mundo. Eu vou colocar aqui embaixo a equação 2C formando D mais 2B. Para a gente poder cortar, né, nós temos que cortar em lados opostos. Né? Então, se eu tenho aqui o reagente e no outro lado, nos produtos, eu tenho 2C. Então, eu vou cortar. Se eu tenho aqui o 2B, então aqui eu vou cortar o 2B. Né? E aí, meu ΔH aqui continua sendo, né, mais 50 quilocalorias. Eu não inverti, nem multipliquei, nem dividi. Né? Então, como é que vai ficar aqui a minha equação? Sobrou 2A formando D. Então, essa é a minha equação geral, né? Essa é a minha equação geral, a minha etapa geral. Então, o ΔH, como é que eu vou calcular agora? Eu vou ter que fazer uma soma desses ΔH. Mais 20 mais 50, eu vou ter aqui um ΔH de mais 70 quilocalorias. Então, o ΔH aqui dessa equação de reação é mais 50. Então, vamos fazer aqui um exercício, né, da página 145 do livro, exercício 16. Ele traz para nós ali, em um conversor catalítico, ocorrem várias reações químicas, e uma das mais importantes é um CO mais meio O2, formando um CO2. Dado que as entalpias das reações abaixo são, o que ele quer dizer com isso? As reações abaixo, elas são as etapas, né? Então, essa aqui é a equação geral, a principal, né? Só que para chegar nela, nós temos as etapas. A etapa 1 traz que 1C mais meio O2 formam 1CO com o ΔH menos 26,4 quilocalorias. E a etapa 2 diz o quê? 1C mais 1O2 formando 1CO2. ΔH menos 94,1. A gente pode perceber pelo ΔH que são reações exotérmicas. Né? E aí a gente vai ter que manipular essas equações aqui para a gente chegar nessa equação geral. Então, vamos analisar o que a gente precisa. Nós precisamos que o monóxido de carbono ele esteja no reagente. E onde está o monóxido aqui? Ele está no produto. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é inverter a etapa 1 para deixar o CO lá nos reagentes. Então, nós vamos ter aqui agora um CO formando um C mais meio O2. Se a gente inverteu a equação de reação, a gente vai ter que inverter o sinal. Do ΔH. Né? O que mais a gente percebe? Que eu tenho que ter oxigênio
na parte dos reagentes também. Então, a etapa 2, né, por enquanto não preciso inverter, né? Não vou precisar inverter porque eu tenho oxigênio aqui nos reagentes. E nós precisamos também de dióxido de carbono lá nos produtos. Então, a etapa 2 traz para nós o dióxido de carbono lá nos produtos. Eu vou copiar aqui embaixo a etapa 2, então, 1C mais 1O2, formando um CO2 gasoso. ΔH igual a menos 94,1 kcal. Vamos ver se a gente consegue cortar alguma coisa. Então, eu tenho aqui um carbono no lado dos reagentes e eu tenho um carbono no lado dos produtos. Né? Então, eu vou cortar esses carbonos. Eu tenho CO, eu só tenho no lado dos reagentes, não posso cortar. CO2 só tenho no lado dos produtos, também não posso cortar e não é interessante a gente cortar, né? Nem o CO, nem o CO2. Eu preciso agora de meio O2 no lado dos reagentes. Então, se a gente analisar aqui, eu tenho 1 mol e aqui eu tenho meio mol. 1 mol daqui menos o meio mol de lá, né? 1 menos meio vai dar meio. Então, aqui vai sobrar, corto aqui, e aqui vai sobrar ainda meio O2. Então, a nossa equação vai ficar 1CO mais meio O2, formando um CO2 gasoso. Então, a gente conseguiu que essa equação seja igual a essa aqui, que é esse o nosso objetivo, que ela seja igual. Agora, falta a gente adequar o valor do ΔH. O ΔH vai ficar menos 94,1 mais 26,4. Então, o nosso ΔH vai ser menos 67,7 quilocalorias.